Hello everyone! Are you doing well? I'm doing great. I'm fine. Aqui estamos novamente na semana 23/4. Trabalhamos uma Reading Comprehension Practice a partir de uma prática de interpretação de texto, que é o texto da sua unidade 3. Na realidade, é um diálogo que abre a sua unidade 3. Fizemos o diálogo juntos, lemos, traduzimos, levantamos vocabulários desconhecidos, talvez desconhecidos, como geocaching. Vimos o futuro sendo utilizado em duas estruturas, como be, going to and will. Farei brevemente uma revisão das duas estruturas utilizadas para o futuro e em seguida darei continuidade à unidade 3 com os pronomes reflexivos em inglês. Vamos lá? As duas estruturas utilizadas para o futuro neste livro, nesta unidade, be, going to and will. Lembrando que be, going to é utilizada para um tipo de futuro mais imediato, mais certo. Você tem certeza que vai acontecer. É possível que alguma coisa dê errado, mas você já se organizou para que a ação aconteça em um tempo futuro. Will, não. Will é utilizado para um tipo de futuro meio que incerto. Você vai utilizar o will para planejar, fazer previsões, quando você for tomar decisões, quando você for oferecer algo para alguém, quando você for dar uma resposta, por exemplo, no momento em que você está falando, você não pensa I'll help you, I'll do it, I'll promise, e assim vai. Just a reminder, right? No entanto, na aula de hoje, o foco será abordar os pronomes reflexivos. Reflexive pronouns. Primeiramente, você precisa fazer um esforço e organizar os pronomes pessoais aí na sua mente. Você precisa se ater que esses pronomes reflexivos, eles estão em consonância com os pronomes pessoais. Quando for I, vai ser myself. Quando for you, será yourself. Quando for he, será himself. Quando for she, será herself. Quando for it, itself. Porém, atenção. Attention. Attention. Quando for plural, we, será ourselves. Attention, ourselves. Quando for you, será yourselves. E quando for they, será themselves. O que eu quis dizer exatamente? Sempre que for singular, será self. Plural, selves. Quando falamos dos pronomes reflexivos, estamos nos referindo que a ação daquele verbo vai recair sobre o próprio sujeito, ou seja, o sujeito que provocou a ação e o resultado dessa ação vai vir sobre o sujeito. Ou seja, vou dar um exemplo. Quando eu digo I cut myself, eu mesma me cortei, eu me cortei, ou seja, eu provoquei uma ação e eu sofri as consequências dessa ação. Por isso, pronomes reflexivos, porque a ação vai e volta. Você provoca a ação, você sofre a ação. A ação provocada por você é sofrida por você, em outras palavras. Mas os pronomes reflexivos, eles têm três funções. A primeira função é conhecida como reflexiva, a segunda enfática e a terceira idiomática. Não precisa necessariamente ser nessa ordem. Eu que estou fazendo uma organização. A função reflexiva, o próprio sujeito que causa ação recebe as consequências dessa ação. I cut myself. Eu sofri as consequências da minha própria ação, eu me cortei. Fui cortar o pão e me cortei.
Por isso chama-se reflexivo. Reflete, vai e volta. I looked myself in the mirror. Eu me olhei no espelho. She burned herself. Ela se queimou, ou seja, queimadura provocada por ela mesma. I love myself. Eu me amo. I love myself. Eu me amo. Em segundo lugar, temos a função enfática. Função enfática serve para enfatizar o sujeito. I did the homework myself. Eu mesma fiz a tarefa. He fixed the computer himself. Ele mesmo consertou, arrumou o computador. Por último, temos a função idiomática, assim conhecida por ser formada por uma preposição mais o pronome reflexivo, forma uma expressão que quer dizer que a pessoa fez determinada ação sozinha, sem ajuda de alguém, ela por si própria. Por exemplo, he went to school by himself. Ele foi para a escola sozinho. We stayed at home by ourselves. Nós ficamos em casa sozinhos. They came to work by themselves. Eles foram para o trabalho sozinhos, ou seja, eles não pegaram a lotação da empresa, eles foram por conta deles, sozinhos. Don't wanna live by myself. Quando falamos de pronomes reflexivos, devemos lembrar que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Tem 3 funções: a função reflexiva, a função enfática e a função idiomática. E lembrando, o pronome reflexivo vai sempre combinar com o sujeito. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. Porém, attention, plural. We, ourselves. A ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Vamos trabalhar um pouco no nosso livro? So please, take your book, pega o seu livro, o student book, na page 28, exercise 9, página 28 do seu livro. Exercício 9. Dê uma olhadinha ali. A questão 9 diz: complete the correct reflexive pronoun. Complete com o pronome reflexivo corretamente. E tem um desenho, tem um balãozinho onde está escrito: We are going to decorate our room ourselves. Nós mesmos vamos decorar a nossa sala. E é pedido para que você use então os pronomes reflexivos corretamente. A questão 1, ela já está pronta. A questão 2, take a look. Read it carefully. Dá uma olhada, leia com atenção. Number 2, be careful, Mike. You are going to hurt yourself. Cuidado, Mike. Você vai se machucar. Ou seja, qual é a função desse pronome aqui? É a função reflexiva? É a função enfática? Neste caso aqui, ele está desempenhando a função reflexiva. É o se. O próprio Mike vai se machucar. A questão 3 diz: She enjoyed herself at the party. She enjoyed herself at the party. Ela mesma vai aproveitar a festa, né? A questão 4. My parents are going to buy. Se são os meus pais, são eles. Se são eles, são they. Se são they, lembrando, o pronome reflexivo precisa estar em consonância com o sujeito. Se é they, então themselves. É uma função aqui enfática. Os meus pais vão comprar algumas roupas novas para eles mesmos. A questão 5 diz: He's a strange person.
He always talks to himself. Ele é uma pessoa estranha. Ele sempre fala com ele mesmo. 6. I'm going to fix dinner myself tonight. Se é I, cuidado. O pronome reflexivo precisa estar em consonância com o sujeito. Se é I, vai ser myself. E quando eu falo I'm going to fix dinner myself tonight, significa o quê? Que eu mesmo vou preparar o jantar. A questão 7 diz My cat washes all the time. Se é my cat, é it. Se é it, o pronome reflexivo de acordo com it vai ser itself. Então, my cat washes itself all the time. O meu gato se lava a todo momento, o tempo todo. E quando eu digo se, eu estou fazendo com que o resultado daquela ação reflita sobre mim mesma. No caso, o gato mesmo se lambe. Por ele mesmo se lamber, ele está se lavando. Por isso que o gato, meu gato, se lava a todo momento. A função é reflexiva nesse caso. 8. Bye, Alan. Bye, Susan. I hope you enjoy tonight. Eu espero que você curta. Eu vou aproveitar o momento e vou trabalhar com você Workbook, page 17. Workbook, página 17. Na atividade 6, é solicitado para que você utilize os pronomes reflexivos que estão aqui nessa caixa. O título é What's happened to this neighborhood? O que aconteceu com este vizinho ou esta vizinha? Isso é o que vamos descobrir lendo o texto. E o texto começa I asked. Bom, se eu começo a sentença utilizando o pronome I, logicamente que o pronome reflexivo ele precisa estar combinando com o I, que vai ser myself. Logo, I asked myself as I rang the doorbell. Eu me questionei enquanto apertei a campainha. Mrs. Rowling opened the door. Estamos aqui falando da senhora, Mrs., ok? Se é Miss, é ela. Se é ela, é she. Se é she, é herself. Então, Mrs. Rowling opened the door herself. Foi a senhora Rowling mesmo quem abriu a porta. She didn't know me. Ela não me conhecia. But I knew her. Mas eu a conhecia. I had her photo. Eu tinha a foto dela. Eu tinha a sua foto. Good morning, ma'am, I said. Is your husband here? Goodness, she said. You sound like a police officer. Bom dia, madame, eu disse. O seu esposo se encontra? Meu Deus, minha nossa, ela disse. Você parece um policial. I am a policeman, I said. Eu sou um policial, eu disse. I'd like to ask your husband a few questions. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao seu esposo, ao seu marido. Ask me. I can answer them for him. Pergunte-me, eu posso respondê-las por ele. Sorry, man, but he has to answer the questions himself. Himself, por quê? Porque estamos falando dele, o marido, o husband. Se é o husband, é ele. Se é ele, é he. Se é he, o pronome reflexivo de acordo com he vai ser himself. Por isso aqui seria himself. A number 3, himself. What is this about? She said. Sobre o que é? Ela perguntou.
It's about some breakings, I said. É sobre alguns breakings. O que é breakings? Breakings means arrombamentos. We don't know anything about that, she said quickly. Nós não sabemos nada sobre isso, ela disse rapidamente. Besides, we weren't in town on Tuesday. Além do mais, nós não estávamos na cidade na terça-feira. She stopped. Ela parou. I smiled to I. O pronome é I. Se I, o reflexivo precisa combinar com o pronome pessoal. Se é I, vai ser myself. I smile to myself. Mrs. Rowling, can I come in, please? Senhora Rowling, eu posso entrar, por gentileza? I'm afraid you've just given yourself away. Given yourself away. What does it mean, given yourself away? É a expressão se entregar. I'm afraid you've just given yourself away. Eu sinto muito, mas a senhora se entregou. E assim termina esta história na qual você precisava utilizar os pronomes reflexivos. Lembrando, os pronomes reflexivos, eles precisam estar em consonância com os pronomes pessoais. Se for será myself. Se for you, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. Attention, please. Plural, we, ourselves. You, yourselves. They, themselves. Com a explicação dos pronomes reflexivos, finalizamos a unidade 3. Nessa unidade 3, trabalhamos um dialogue, em que localizamos as estruturas utilizadas para o futuro como be, going to and will, e também estudamos os pronomes reflexivos. Eu espero ter lhe ajudado. Se você gostou, dá um like aí nesse vídeo para ajudar e nos encontraremos na nossa próxima videoaula. Ok? Bye bye! See you next time, guys!